Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, vamos nos lembrar que há 15 dias atrás nós estávamos fazendo estudo daquela reunião que seria feita na casa de Dona Isabel. Então seria feito o estudo antes dessa reunião acontecer, tanto da parte espiritual, os cuidados que o plano espiritual estava tendo com aquela antecedência, levando os espíritos lá em necessidade, tudo aquilo, e a parte física também, onde a Dona Isabel iria higienizar também a parte daquele ambiente onde seria realizada aquela reunião mediúnica. E agora, nós passamos, tudo isso foi feito com uma certa antecedência, agora nós vamos passar para a reunião efetiva, né? Então vamos à leitura desse capítulo 44, Assistência. E André Luiz vai falar. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Aqui nós vamos nos lembrar que no primeiro volume dessa série de André Luiz, O Nosso Lar, assim que ele começou a trabalhar no plano espiritual, ele foi trabalhar junto a Narcisa, naquelas câmaras de retificação, que recebiam para um tratamento os espíritos bem brutalizados que partiam da Terra, né? Então, ele começou com aquele trabalho, e ele está dizendo aqui que tudo isso está fazendo com que ele se recorde daquele ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se o Aniceto com o Isidoro, né, desencarnado, e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. E o André Luiz nunca havia dado um passe de reconforto, né? E ele vai dizer: mas estarei preparado para o trabalho dessa natureza? E o instrutor vai dizer: por que não, né? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Então, ele está incentivando André Luiz, dizendo que a cooperação não faltava a ele, a responsabilidade também. Então, ele poderia ser admitido a esse novo trabalho, né? Semelhantes afirmativas, né, de Aniceto, estimularam-me o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. Então, ele está se recordando da Narcisa, dizendo para ele: André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não esqueças que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Essas são as palavras de Narcisa. Ela está ensinando como agir com os espíritos de acordo da maneira com que eles vão se apresentar. E aí ela continua: Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, o André Luiz está dizendo que vai se dispor agora ao serviço, né? Se recordando da Narcisa, de como ela se dirigiu a ele em nosso lar. O Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André.
Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Então, ele está dizendo aqui para o André, vamos ajudar aqui a atender nos passes, porque eles têm outras responsabilidades, os que trabalham aqui efetivamente. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Então, os mais apagados trabalhadores do bem têm que se rejubilar, porque nada fica apagado, nada fica perdido no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos, não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me filiara no mundo, né? O André Luiz, ele estava preparado cientificamente, as técnicas, mas ele não estava afiliado a nada disso. Ele apenas recordava aquela Narcisa humilde e simples nas câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Olha o que ele foi se lembrar da Narcisa. Então, o amor que a Narcisa depositava, o carinho, fazia muito melhor para aqueles pacientes, para aqueles doentes, do que as medicações propriamente ditas. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, da Narcisa, entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. E aí ele vai falar, minha irmã, vamos ao passe reconfortador. E aí o espírito, né, a irmã, aqui no caso, está dizendo, ai, ai, respondeu a interpelada, nada vejo, nada vejo. O tracoma, que é uma doença bacteriana, né, que vai deixando cego com o tempo, né? Então, o tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Eu quero ver, quero ver. Então, ela estava reclamando da situação dela de não enxergar. E aí o André Luiz, calma, não confia no poder de Jesus, ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Então, nesse momento, o André Luiz não vai falar nada científico, nada do que ele conhecia. Ele vai apenas dizer, lembrar Jesus, fazer com que aquele espírito feminino lembre de Jesus, curando os cegos, iluminando o caminho, né? Guiando os passos das pessoas. Somente mais tarde, lembrei que naquele instante esquecia a curiosidade doentia, que ele tinha essa curiosidade. Não pensei a impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual. Então, ele não pensou como é que aquele tracoma ele poderia passar para o organismo espiritual, né? Se ele estava no físico. E nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. Então, a partir daí, quando ele se lembrou, apenas esqueceu tudo que é científico e pensou apenas naquele amor fraternal, a fronte dele se iluminou. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, as quais
ligava a melhor essência de minhas intenções, concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada, na zona dos olhos daquele espírito. Depois de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. "Vejo, eu vejo!" exclamou entre o assombro e a alegria. "Grande Deus, grande Deus!" E ajoelhando-se, num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. "Quem sois vós, emissário do bem?" E aí o André Luiz vai falar, dominava-me profunda emoção que não conseguia parar com aquela emoção. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar alguém? Como eu estava curando? Mas a alegria daquela entidade libertada das trevas afirmava a ocorrência na qual eu não queria acreditar. A luz naquela dádiva como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais. E o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos, no interior, do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me, a mim também. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. "André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador." Olha que palavras importantes aqui. A excessiva contemplação, então ele estava contemplando aqueles resultados, ela pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como essa, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Então, entrava em risco ele naquele momento, ele utilizar o que? Ele fazer ressaltar a vaidade que todos nós ainda temos, né? E esquecemos do Senhor. Não esqueças que todo bem procede dele, do Senhor, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação desses resultados, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor, vontade do Senhor, e passa adiante, como se fosse um instrumento. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor, Aniceto, voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos, e, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando. Aí ele vai falar para aquele espírito que estava, para aquela irmã que estava cega. "Minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão." Então, não olhe o externo, olhe o interno. Perceba o Senhor, utilizando esses dons da visão, ele está doando a você esses dons da visão. E eu notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes. Mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do próximo enfermo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera em Gamboa, vitimado pelo câncer. Gamboa é uma região do Rio de Janeiro, né?
Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi a ele, a esse interessado amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Então, daqui para frente, você pode se internar numa dessas casas, né? Então, seria um benefício para você no futuro. Em seguida, ele foi para o próximo. Atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, bairro do Encantado, a uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Então, o passe é como se ele não tivesse aplicado aquele passe. Eles estavam assim, da mesma maneira, né? Eles estavam assim, eles não manifestaram nenhuma alteração do seu estado de sofrimento. E terminada a tarefa que me fora cometida, que continua André Luiz, né? Reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperava a um canto da sala. Aos 2, né? Ele se reuniu aos 2. As atividades de assistência, exclamou Aniceto cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. Então, foi praticado o bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Então, nós temos que nos preocupar em executar esse serviço de auxílio sempre pensando no bem. E aqui, como ele fala, germinação, desenvolvimento, tudo isso pertencem ao Senhor. E o Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, ele observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemos essas entidades em diversos graus de desequilíbrio, desde do nosso lar até a crosta, entidades em desequilíbrio. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra, dos palestrantes, no caso, né? Refiro-me à educação religiosa, íntima, profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Então, seria aqui a espiritualização das pessoas, né? Independente da crença, da religiosidade que preenche, né, esse espírito encarnado, independente das respostas que vão ser dadas, independente de qualquer coisa. O que falta é a religiosidade interna dentro de nós. E aqui, nesse capítulo 44, voltando, né, nós vamos nos lembrar que o André Luiz foi designado a aplicar passes, né, em espíritos necessitados, que ele atende uma mulher cega, né, um espírito de uma mulher cega, e aí ele, na verdade, ele acaba até se emocionando junto com essa mulher pela cura, né, dela. E o Aniceto, ele vai chamar a atenção, vai advertir quanto à vaidade que nós podemos ter, né? E não esquecermos nunca que a cura provém de Deus.
nunca de nós, né? E aí também nós vemos nesse capítulo que vários espíritos são atendidos pelos benfeitores espirituais, mas que permanecem, a grande maioria, impermeáveis a esse auxílio. Então, na verdade, a grande maioria dos espíritos ainda se encontra impermeável, né? A tudo isso, a todas essas questões que podem nos aliviar, tanto aqui como depois da nossa passagem, do nosso desencarne. Lembremos disso, estudemos com afinco essas lições que André Luiz, de uma maneira tão benévola, ele está trazendo para todos nós. Saibamos aproveitar essa experiência que estamos tendo aqui. E então nós temos que, por hoje é só, né? Nós temos que continuar esse estudo daqui a 15 dias, daremos continuidade a ele, né? E o próximo capítulo será, com certeza, a continuação dessa reunião mediúnica. Fiquem com Deus e até lá.